Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, a gente traz alguns assuntos para apresentar para os senhores. O primeiro deles diz respeito à tributação de software dentro do lucro presumido. Então, a Receita Federal, já através da solução de consulta de ZIT 04 de outubro de 2021, ela manifestou seu entendimento que a comercialização de software para computador não customizado, o percentual aplicável, ele é de comercialização de mercadoria, 8% para o lucro presumido estimado em 8% para fins de tributação do IR e 12% para fins da contribuição social. Então, essa solução de consulta determina que, para fins da determinação da base de cálculo do imposto, o percentual aplicável à receita bruta decorrente da comercialização de programas de computador deve ser determinado à luz da natureza da atividade prevalecente na relação entre as partes, venda de mercadoria ou prestação de serviço. E vai além. A solução diz que o software elaborado para atendimento de determinado segmento de mercado e posteriormente oferecido a clientes não configura prestação de serviço, mas comercialização. Então, portanto, por isso aplicável os percentuais de comercialização de mercadoria. Então, só aqueles softwares que são desenvolvidos para atender determinados segmentos, eles não configuram serviço no entendimento da própria Receita Federal. E aí vai além, diz que caso o prestador da empresa que desenvolve software faça a venda de software e também faça customizações, outras customizações, estas customizações é que vão ser classificadas como prestação de serviço e tributadas então como prestação de serviço na base de 32%, tanto para o IR quanto para a contribuição social. Então, essa é a solução de consulta que esclarece o posicionamento da Receita Federal quanto à tributação de software. Depois nós temos uma outra solução de consulta que nós vamos tratar, e é um assunto que está bem recorrente, que diz respeito a reconhecimento para fins tributários dos indébitos tributários, tanto o principal quanto os juros. E é lógico que o motivo desses debates é em razão da decisão, principalmente da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, onde as empresas estão obtendo decisões favoráveis, transitado em julgado, mas quando do trânsito em julgado ainda não tem o valor certo a ser repetido. Então, o entendimento da Receita Federal sempre foi no sentido de que o reconhecimento para fins tributários dos indébitos tributários é na data do trânsito em julgado. Ocorre que aqui a própria Receita Federal reconheceu que, para fins de reconhecimento, do indébito, é necessário a apuração do crédito. Então, através da solução de consulta número 183, de 7 de dezembro de 2021, a Receita esclareceu, deu o seu posicionamento, que o indébito tributário é relativo a reconhecimento judicial, o indébito tributário principal mais os juros, ele se dá na data do trânsito em julgado, quando a decisão judicial já vier com o reconhecimento do valor a ser restituído. Na hipótese de que na decisão judicial não há o reconhecimento do indébito e ele depende de levantamento, então o reconhecimento para fins tributários do indébito, ele deve se dar na data da entrega da primeira declaração de compensação. Então, essa solução de consulta, número 183, ela esclarece. Se a decisão que transitou em julgado já define o valor do indébito principal e os juros, é na data do trânsito em julgado que deve ser reconhecido o crédito para fins tributários e a totalidade do crédito. Se a decisão judicial
não reconhece o valor do crédito, só o direito. Então, é na data da entrega da primeira declaração de compensação que o contribuinte vai oferecer à tributação todo o valor do indébito, repetido, acrescido dos juros correspondentes. Então, essa solução de consulta, ela esclarece nesse ponto. E vai além, ela informa e esclarece que, inclusive, para quando a pessoa jurídica é tributada pelo lucro real e ela está apurando o seu imposto de renda e contribuição social por estimativa, balanço anual, vai reconhecer no mês da estimativa, vai ter que somar na base de cálculo do IR da contribuição social os valores dos indébitos que estão sendo repetidos. Na data do trânsito em julgado, se o trânsito reconhecer já o valor do crédito, a decisão reconhecer o valor do crédito, ou na data da primeira compensação, se não for reconhecido quando o trânsito em julgado. Então essa solução esclareceu e ficou bem coerente, né, a posição também da Receita, porque realmente não tem como os contribuintes reconhecer um crédito na data do trânsito em julgado se o valor não foi reconhecido, o valor não foi apurado quando do processo judicial. Agora, uma outra matéria que a gente volta a falar com os senhores diz respeito à publicação de balanço, né? Na semana passada, nós falamos que as empresas com receita bruta de até 78 milhões, por força da portaria 2071, de 7 de outubro de 2021, e também pela Lei Complementar 182, elas estão dispensadas de publicar as demonstrações em jornais, né? Mas elas ficam obrigadas a fazer essa publicação através da Central de Balanço do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Bom, aí teve algumas consultas durante a semana relativa à publicação de balanço das demais empresas com receita bruta superior a 78 milhões. Bom, de acordo com a Lei 6.404, né, o artigo 289, mais especificamente, que é o que vale para todas as pessoas jurídicas, ela determina que a publicação ordenada pela Lei 6.404, aí envolve todas as publicações, inclusive das demonstrações, obedecerão as seguintes condições. Então, deverão ser efetuadas em jornal de grande circulação, editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet. Ou seja, então o artigo 289 da 6.404, ele diz aquelas empresas, aqui nós estamos falando especificamente das demonstrações contábeis, né? Então as empresas com receita bruta superior a 78 milhões, elas estão obrigadas a fazer uma publicação no jornal de grande circulação, na localidade da pessoa jurídica, da sede da pessoa jurídica, de forma resumida. Então, no jornal, de forma resumida. E na íntegra das demonstrações deve ser divulgada na página da internet do mesmo jornal. Então, são duas publicações, né, que devem ser cumpridas. E aí a grande questão, consultas que a gente tem recebido, é se a pessoa jurídica fizer a publicação da íntegra no jornal, certo? Ao invés de fazer a publicação resumida no jornal, fazer a completa. Ela estaria dispensada da divulgação na página da internet do jornal? Até o momento nós não temos nenhum ato, né, que autorize as pessoas jurídicas a fazer dessa forma. Então, o que se tem é que a legislação estabelece duas publicações para as empresas com receita bruta superior a 78 milhões de reais, no caso das demonstrações contábeis. De forma resumida, no jornal, e a íntegra na página da internet do mesmo jornal. A gente espera aí que haja uma manifestação pelo Ministério da Economia ou das juntas comerciais quanto a essa questão. Se a publicação completa no jornal elimina a necessidade de divulgar na página da internet do jornal. Até o momento não temos nada nesse sentido. Então, prevalece o que determina o artigo 289 da Lei 6.404, onde a publicação
resumida no jornal e íntegra na página da internet. Aguardamos, vamos ver se vai sair alguma alteração para os próximos dias ou para os próximos meses, né, nesse sentido. Então, com relação à matéria de hoje na área federal, seria esses pontos que a gente gostaria de ter apresentado aos senhores. Desejamos a todos uma ótima semana. Fique na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. E até o próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora de algumas alterações do ICMS, divulgada através de instrução normativa da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na semana passada, bem como de uma resposta a questionamento feito por um cliente da consultoria tributária da CCA Bernardon. Essa instrução normativa, que consta na sua tela, né, ela atualizou os preços finais ao consumidor de bebidas quentes para fins de tributação do ICMS substituição tributária, com efeito a partir de 1º de fevereiro de 2022. Acessando a instrução normativa que consta na Secretaria da Fazenda, através do seu site, você pode conferir os novos valores definidos para a tributação do ICMS, considerando a marca, embalagem retornável ou embalagem não retornável também das bebidas quentes. São aperitivos, aguardentes, catuaba, conhaque, cooler, gin, licores, rum, whisky, tequila, vermutes, vodka, entre outros. Produtos de fabricação nacional e também importados. Os novos preços finais ao consumidor de bebidas quentes, assim como de outras alterações importantes na área tributária e fiscal, você pode conferir em nosso semanário disponível no site da CCA, www.cca.com.br. Depois tivemos uma consulta feita a nossa consultoria na semana passada na área do ICMS. Ela trata de um assunto muito importante, exatamente porque tem a sua aplicabilidade agora a partir de 1º de fevereiro, né, relativamente ao período de apuração janeiro de 2022. Cuja entrega da GIA e da escrituração fiscal digital, bem como do vencimento do ICMS, ocorre agora neste mês de fevereiro. Houve um questionamento quanto ao FAF, que significa Fator de Ajuste de Fruição do Crédito Presumido, que vigora desde 1º de janeiro e toma por base as aquisições ocorridas nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, ou seja, no caso de janeiro de 2022, então ele toma por base o período de janeiro a dezembro de 2021. O questionamento foi o seguinte: o FAF, esse fator de ajuste de fruição do crédito presumido, aplica-se a todos os créditos presumidos do ICMS concedidos pelo Estado do Rio Grande do Sul? Se afirmativo, qual o percentual de redução a ser aplicado no ano de 2022? A nossa resposta foi não. O FAF não se aplica a todos os créditos presumidos previstos no regulamento, mas somente aqueles que o Estado definiu como de baixa dependência interestadual. A Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul relacionou os créditos presumidos considerados como de baixa dependência interestadual. Apenas para citar alguns, temos o programa Agregar Carnes, crédito presumido para a indústria de queijo, indústria de móveis, moinho de farinha de trigo, indústria de fertilizantes, de vinhos, de suco de uva, de sílica da queima da casca do arroz, do farelo de soja, de carnes, de aves e de suínos, embutidos, calçados e artefatos de couro,
produtos de informática, entre muitos outros. Por isso é importante que você verifique a relação que consta lá no artigo 32 do regulamento, né? Para que seja identificado se o crédito presumido que você faz mensalmente na sua empresa está lá relacionado como de baixa dependência interestadual, pois nesse caso estará sujeito ao redutor, né, da fruição, né, do crédito presumido, esse que tem a sigla FAF. Em relação ao segundo questionamento, ou seja, quanto ao percentual de redução do FAF a ser aplicado no ano de 2022, achamos melhor, né, mais elucidativo, trazer dois exemplos de cálculo. Veja na tela, onde identificamos o seguinte. Crédito presumido mensal, como exemplo, né, foi apurado R$1.000, tá? No mês de janeiro, por exemplo. O total das compras de outras unidades da federação dos últimos 12 meses, portanto, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. Hipoteticamente, 1.400.000. O total das compras neste mesmo período, total, geral, não só das operações das compras interestaduais, mas de compras estaduais também, importações, tudo, né? Um exemplo hipotético também, 5.600.000. O FAF, então, é calculado, então, através de uma fórmula que consta no próprio artigo 32, né? 1 menos 0,4 vezes 1.400.000 dividido por 5.600.000, né? Que dá um FAF de 1 menos 0,4 vezes 0,25. Temos um FAF de 1 menos 0,10, então, né? Então, FAF de 1 menos 0,10, o FAF calculado pela empresa, né? 90%. Tá? Para o ano de 2022, nós temos um FAF tabelado de 95%. Para 23 é 90%. E para 24, 85%. Mas para esse ano de 2022, nós temos um FAF mínimo aproveitável, né, de crédito presumido aproveitável, de 95%. Então, o total do crédito a ser apropriado, então, seria 95 sobre aqueles R$1.000, 95% dos R$1.000 de crédito que, calculado em termos brutos, né, eu tive no mês de janeiro. Então, eu posso apropriar no mês de janeiro um crédito presumido de apenas R$950, ou seja, 95% sobre R$1.000. Esta é uma situação em que o FAF calculado pela empresa foi inferior ao tabelado pelo Estado, de 95%. Temos um segundo exemplo na tela, em que nós identificamos, então, um FAF calculado pela empresa superior ao FAF tabelado pelo Estado. Então, o crédito presumido mensal apurado, né, hipoteticamente, de R$10.000, tivemos um total de compra nos últimos 12 meses de outras unidades da federação de R$100.000. O total das compras dos 12 últimos meses, incluindo compras totais, tivemos então um exemplo de R$1.200.000. Tá? O FAF, então, calculado 1 menos 0,04 vezes 100.000 dividido por 1.200.000. FAF, então, de 1 menos 0,4 vezes 0,08. FAF, então, de 1 menos 0,03. Calculado pela empresa de 96,67%. O FAF tabelado pelo Estado, 95% para o exercício de 2022. Valor total, então, do crédito presumido, quando aplicamos 96,67% sobre os R$10.000, resulta, então, um valor a ser apropriado como crédito presumido no mês de janeiro de R$9.667.
Com isso, recomenda-se, que os contribuintes beneficiários de créditos presumidos observem as novas regras estabelecidas na legislação estadual que visam restringir o montante do benefício em função das compras de insumos e ativo permanente de outra unidade da federação. Muito importante porque esta redução ela está tendo seu início agora, nesse período de apuração de janeiro de 2022, a ser aplicado nos informativos fiscais estaduais que são entregues no mês de fevereiro. Eram estas as informações da área fiscal vinculada ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir nesta oportunidade. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia e uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na sexta-feira passada foi publicada a resolução número 2 da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, aprovando o regulamento de aplicação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para agentes de tratamento de pequeno porte. Agentes de tratamento de pequeno porte são as microempresas, as empresas de pequeno porte, as startups, as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos, nos termos da legislação vigente, bem como pessoas naturais e entes privados despersonalizados que realizam tratamento de dados pessoais, assumindo obrigações de controlador ou de operador. Dentre as disposições, a referida resolução tratou das obrigações relacionadas aos direitos do titular, do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, sendo que os agentes de tratamento de pequeno porte não são obrigados a indicar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, mas deve disponibilizar um canal de comunicação com o titular dos dados. Tratou também das comunicações dos incidentes de segurança, da obrigatoriedade de adotar medidas administrativas e técnicas essenciais e necessárias com base em requisitos mínimos de segurança da informação para a proteção de dados pessoais, considerando ainda o nível de risco à privacidade dos titulares de dados e a realidade do agente de tratamento. Tratou também da obrigação de elaboração e manutenção de registro das operações de tratamento de dados pessoais e, por fim, a resolução da ANPD tratou dos prazos diferenciados que os agentes de tratamento de pequeno porte terão que cumprir determinadas obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados. Também tivemos na semana passada a publicação da Portaria Conjunta número 14, que alterou a Portaria 20, ambas do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. A alteração trouxe novas medidas para a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus no ambiente do trabalho, das empresas em geral. Também foi publicada a Portaria número 13, mas essa tratou especificamente das novas medidas de prevenção contra a Covid no setor de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano e de laticínios. Com essas informações, concluímos as novidades que gostaríamos de transmitir a vocês nessa semana. Convido a todos a acessar o nosso Instagram e seguir a CCA Bernardon para ficarem atualizados acerca das novidades da legislação tributária. Desejo a todos uma ótima semana.